Quem sabe a gente não faz um estudo do Jefferson voltado para a evangelização, né? É. O grupo lá, Miramês, eles estavam interessados em formar grupos online de expositores também para esse período ainda, Ah, pandemia. é mais ou menos. Eles Sim. têm a estrutura das ferramentas, vamos dizer assim, da tecnologia. Eles têm, parece que, um estúdio Ó, preparadinhos para esse tipo de Tem as trabalho. ferramentas, né, Isabel? Tem, Serrote, martelo. tudo. Tudo é isso. Toninho. Afiadíssimos. A gente estava observando o estúdio deles de Pois é. estudos online, muito bons. É bom. Ó, As ferramentas parece que são, eu não conheço direito, para mim que estavam ótimas. aí, bacana. Podemos até trocar uma Pois é. ideia com eles depois, como é que faz. Isso, É verdade, é. eles têm o estúdio. O Wagner, O Wagner. Wagner, que toma conta, que é responsável. Wagner Paixão? Não, lá do Miramês. Ah, lá na Cida? Não, Miramês, aqui do Eldorado. Então, lá na Cida. Miramês aqui do Eldorado. Pois é, lá na Cida. Hã? Ah, sim, Cida. Cida. Viu? Eu achei que era outra. Quando lá era num barracão, eu acho que ela lembra. Quando lá era num Lembro. barracão, para cima ia eu, ela Lembro. e a Cida fazer reunião de desobsessão. Eu lá trabalhando como doutrinador e ela e Cida Comédia. dando passividade. Depois apareceu o Zé Roberto, né? O Zé Roberto e o resto do pessoal. Logo que começou o centro lá, não foi? Foi. Ó, bacana. É. Boa noite, Vitor. Boa noite, Toninho. Boa noite, Isabel. Boa noite, Pedro. Boa noite. 3 minutos, viu, Pedro? Como diz o Toninho, passou do horário, ó. 3 minutos. Deixa a Isabel conversa até não quer mais. Olha só. Isabel Elche. Toninho, nós temos aí uma caminhadinha. Já. Uma caminhadinha. Uma tristeza. Será que vai? Será que não vai? Que é uma heroína, viu? A gente conhece. Quem? A Cida do Miramês. Miramês? Que fundou o Miramês. Eu não conheço. Nós antes trabalhamos junto muito tempo lá no Bezerra de Menezes. Lá no Santa Efigênia. Olha, passou 4 minutos, Pedro. Então Vamos lá. Vamos fazer leitura, né? Vamos. Inicial, o livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 40, Tempo de Confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Lucas 5. A tempestade estabelecerá a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorre de Jesus em altos brados. Atendes o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tal circunstância, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheito, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Doutrinavam os hebreus. Não. Peraí.
Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguarda os discípulos, naturalmente, oportunidade de luta maior em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação diante do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E os outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Vamos dar início, então, ao nosso estudo de hoje, levando nosso pensamento a Jesus, agradecendo mais uma oportunidade dos nossos lares. Nessa pandemia, quando nossas casas fraternas se encontram fechadas, os nossos lares se tornam uma seara espírita, onde nossos irmãos aqui que necessitam de luz, as procuram e as encontram. E aqui estamos, né, com os livros abertos, estudando e aprendendo e instruindo aqueles que necessitam da tua luz. Agradecemos também pela oportunidade dos nossos lares, dos lares aqui representados, os nossos colegas que não puderam participar hoje, também dê a eles a oportunidade de discernimento e de entendimento. E o estudo de hoje, na continuação do nosso estudo, possamos ter claramente o entendimento e que nessa oportunidade o colocamos em prática. Agradecidos estamos por mais uma vez, Senhor, e estamos aqui, nesse momento, estudando a Tua obra. Que assim seja. Que assim seja. Onde foi que parou semana passada? Nós paramos na página 109, no segundo parágrafo. E indo pregar e dizendo. Isso. Esse mesmo. Indo pregar e dizendo. Indo pregar e dizendo. Eu não achei, meu não tem. A senhora na segunda? Não. No livro da senhora, me parece que é a página 111. É, o meu é 111. 111. Do senhora e do pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. É esse? Isso. É. Deixa que eu continuo. Tá certo. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Está em Mateus, capítulo 10, de 7 a 10, versículo. Qualquer pregação tem o sentido de despertar, de atrair o interesse de quantos estão predispostos a ouvir. Com Jesus, a pregação manifesta-se não só por palavras, mas principalmente pela irradiação de sua personalidade superior e, sobretudo, pelos exemplos que ele soube ilustrar. Curai os enfermos, limpai os leprosos,
ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, revela o quadro de enfermidades existentes no mundo. Os imperativos curai, limpai, ressuscitai, expulsai, indicam o tratamento que deve ser aplicado aos doentes, não esquecendo que a proposta de Jesus envolve necessariamente atendimento aos desajustados da alma e do corpo. A capacidade de expulsar demônios, entre aspas aqui, começa com o esforço de asepsia mental, perseverante e paciente, da seleção dos próprios pensamentos. Lembramos, assim, a orientação do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Ele é grande, né? É. Vocês acham que deve ser lido todo? O que vocês acham? Até chegar o outro item, ou para aqui e vamos comentar? A gente pode comentar um pouquinho, porque ele é grande, Dona Isabel, e para a gente poder não se perder, né? Isso. Eu vou compartilhar aquela planilha da semana passada. Tem uns questionamentos interessantes lá. Muito, Pedro, muito. E aquilo é bom, rapaz. Assim, Nessa passagem, Dona Isabel, que ele traz para a gente aí, né? Aí vem trazendo justamente isso aí, né? Indo pregar e vem falando lá, né? Eu venho trazendo essa informação aí. O que ele pediu, né? Ele pediu para que for, para curar os enfermos, para limpar os leprosos, para ressuscitar os mortos e expulsar os demônios, né? E aí eu falo, tem o porquê e o porquê daquilo, né? E vem trazendo que se ele recebeu esse dom de graça, ele tem que também retribuir. É a forma de estar fazendo a necessidade necessária, né? De estar fazendo aquilo que é certo, de alguma forma. E vem aquela máxima lá de Pedro, né? Quando chega lá nos portões lá da cidade, e vai trazer também essa condição, que ele não tem nem ouro nem prata, mas o que ele tem, ele vai doar. Mas aqui vem aqui, como que eles têm que chegar nessa situação? Para que eles não tenham com eles nem ouro nem prata, que não tenham cobre sobre os cintos dele, nem no alforje, nem que ele tivesse 2 túnicas, nem 2 sandálias, nem bordão. Para quê? Usar a roupa que ele tem do corpo. Porque aquilo ali é a veste que ele tem para poder suprir a necessidade dos outros. Tá igualzinho lá a questão do olhares o lírio do campo. Né? Uma situação. E também como é que os pássaros se alimentam. Eles não têm ninguém para dar para eles as coisas, nem trocar as penugens. Então, automaticamente, tudo que eles estão fazendo vai ser dado a oportunidade de merecimento. Ou seja, cada coisa que eu faço de bem, eu vou receber também pelo bem. Então, nós temos aqui o que, o porquê, como fazer e por que tem que fazer. E vai dando para a gente essa máxima desse entendimento. Porque é digno o meu operário sem o seu alimento. Então, qual que é o alimento?
Só quer falar alguma coisa, Dona Isabel? Você estava fazendo a exposição, você fez a leitura? Qualquer pregação, como ele fala aqui, né? Qualquer pregação de Jesus, no caso, quando ele trouxe, né, os textos do Evangelho, ele fala que tem o sentido de despertar o interesse de quantos estão predispostos a ouvir. Então, ele já trouxe aí um ponto importante. Quem está disposto a ouvir? E aí a gente lembra a passagem do Evangelho quando Jesus trouxe também, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Que ouça, né? Então, você não vai ouvir muitas vezes essas passagens, interiorizar essas passagens só no seu ouvido carnal, mas no seu íntimo, né? Mais profundo, para que aquilo seja para você um ponto de lição para você refletir e colocar na sua vida, no seu dia a dia. Isso que eu entendi, essa passagem aqui, e quando ele traz esses imperativos aqui, né? Curai, limpai, ressuscitai, expulsai, isso é muito importante, né? Sim. Para aquele trabalhador, né, da casa espírita, porque, de alguma maneira, ele realiza todos esses imperativos de Jesus, né, dentro da sua possibilidade, da sua condição, ele ajuda na cura, porque nem Jesus curou, né? Ele sempre dizia, a tua fé te salvou, né? Então, não que ele não tivesse capacidade. Então, ele mostra que nós podemos o quê? Podemos curar, mas curar não levar uma cura real, né? Mostrar que essa cura está dentro da própria pessoa, que ela pode acionar essas suas potencialidades que estão aí como sementes que você precisa, que a pessoa precisa acionar dentro de si, que seria a vontade firme, eu quero, né? Eu vou. Então, são palavras que são muito fortes dentro de nós. É por isso que a gente, quando está sempre com aquelas palavras negativas, eu tenho isso, hoje eu estou com isso, você coloca uma energia tão forte nas palavras, como diz o nosso companheiro Cringer, naquele livro sobre depressão, ele traz sobre a questão da força mental nossa, né? Eu estou com isso. Então, você faz com que aquela energia gire ou que a sua mente, você está dando uma ordem também para o seu cérebro, para que realmente isso venha até aprofundar. Se estava periférico, ele começa até a gravar, né? Sim. A senhora trouxe uma interpretação interessante aí que fala justamente sobre o que está pedindo aqui para caso a gente tivesse os grupos, né? De como interpretar a palavra de Jesus aos enfermos, né? Curar os enfermos, o senhor já trouxe, já deu gente a questão da lição, o senhor já deu já a resposta para a gente, né? Tanto de curar como de graça receber e de graça tem que doar. Essa de graça aí, né? Uhum. Aí vem aqui mais uma perguntinha para a gente fazer uma reflexão. Qual é o sentido e o alcance das palavras de Jesus? Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vosso cinto, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é operário do seu alimento.
que a senhora pode trazer para nós, dona Isabel? Eu vejo isso aí como uma forma de você não precisar ficar se preocupando demais em ter, né, condição financeira até para você ajudar o outro. Com um pouco de boa vontade, você consegue encontrar recursos, né, para ajudar. Nem que for para pedir a colaboração do outro, né? Se há uma necessidade de você ajudar com um lado material, né? Chega a época, vamos dizer assim, do frio, agora cada um ajudando um pouquinho, você pode fazer né? Ir ali nos amigos, tal, e solicitar uma ajuda para cobrir alguém que você queira, né? Colaborar ou para formar né? um grupo de pessoas que venha trazer uma colaboração maior, nesse caso do frio, né? Do frio, estou dizendo do frio. Então, tem muitas formas, você não precisa estar com muito dinheiro, você, com boa vontade, com esforço, você faz o bem. Sim, aqui está trazendo para a gente, né, de que, igual a senhora falou aí, né? Não só na campanha do agasalho, mas na campanha do sopão, de ajudar as pessoas na rua, de certa forma, você precisa ter o quê? Somente a sua boa vontade para que isso automaticamente alcance aquilo que é necessário, né? Atender a necessidade do outro. A gente nos colocar nessa condição, né? De ajudar o próximo. Isso é bem amplo, né, Pedro? Sim. Bem amplo, né? Basta um pouquinho de boa vontade, nós teremos sempre como contribuir, né? Porque eu entendo, igual Jesus está falando ali, ele é bem claro, não é preciso a gente ficar procurando ter coisas materiais para ajudar o próximo, não. Às vezes, como nós temos exemplo, as pessoas não estão precisando de algo material, ela está precisando de algo que não é material, de uma palavra, de um apoio, de um consolo. De um ombro amigo, hein? Exatamente, nós temos 1000 formas de analisar essas palavras aqui de Jesus na época atual, igual a mensagem está aplicada no cotidiano, hoje, para nós. Eu, quando vi isso aqui, eu enxerguei isso, que todos nós temos, sim, algo que possamos doar, possamos ajudar. É exatamente isso, que é o papel que nós temos que fazer, onde tem essa máxima, né? Reconhece o verdadeiro espírito, pessoa tanto promoção moral e por esforço que emprega para domar suas más inclinações. Está no capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa é a nossa grande oportunidade, nós temos de fazer esse trabalho. Não nos colocar na condição de vitimista, né? Eu não posso, eu não dou conta, eu não sei. Será que lá fora está frio? Será que eu vou conseguir bater a porta da pessoa e pedir lá um alimento, coisa parecida? Igual já escutamos histórias, né? Aqui da campanha do Quilo, onde as pessoas têm dificuldade de ir à porta do próximo e solicitar-lhe alguma coisa. Talvez a pessoa ele não tenha nada para doar, mas uma boa palavra já ajuda muito. Sim. Então tem isso. Ele está pedindo que a gente faça uma reflexão para que nós possamos aplicar isso na atualidade, porque isso já passou. E na época ele pediu para que os discípulos fizessem dessa forma, que foi, vamos dizer assim, foi o estágio que foi dado para os discípulos, né, de começar a sua caminhada nessa divulgação da doutrina, do cristianismo. E sabia que ia ter dificuldade, como até hoje nós temos, mas foram vivenciando, foram abordando essas questões, conhecendo e melhorando cada vez mais. E traz aquela situação, por que eles foram justamente, não era para entrar nos gentios, né?
e procurar as pessoas que eram mais próximas, que já tinham o conhecimento, né? Já estava ali um pouquinho enraizado a questão do cristianismo. Porque, com certeza, aqueles que não tinham, que já estavam afastados, ia ter mais dificuldade de entendimento, que vai ser a próxima passagem que a gente vai ter aqui, ó, né? Que é aquilo que foi lido, né? Procurar aqui a capacidade e vem trazendo aqui tudo, né? Uma forma Não, pode terminar, filho. Desculpa. Não, pode falar. Eu queria assim, falar um pouquinho mais aí, com vocês que já têm mais entendimento, porque quando eu li essa passagem aqui, curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, enfermos nós sabemos que todos nós somos um pouco enfermos. Então, o ressuscitar os mortos, tem muito morto, tem muito vivo que está morto. Tem muitas pessoas que estão vivas, mas estão mortas. Elas precisam de quê? De amparo. É essas aí. Se pega um depressivo, por exemplo, ele está mais morto do que vivo. E ele precisa de ser reerguido. Expulsar os demônios, nós sabemos que são os obsediados, que a gente pode ajudá-los através dos passos e de um trabalho desse tipo. Mas aí eu fiquei me perguntando, quais seriam os leprosos de hoje? Porque os leprosos não vêm no meu entendimento. Os leprosos, para mim, de hoje, eu estou lembrando aqui do companheiro que foi leproso 4 vezes, 4 reencarnações, que foi o Gésio Gonçalves. Eu não sei se vocês se lembram. Já falou. A história dele, né? E na última reencarnação dele, ele teve a lepra e já nos seus últimos tempos, ele foi levado através de uma orientação espiritual. Ele foi trouxeram para ele que ele deveria pagar seu último ceitil se ele aceitava aquele, né, fazer aquele resgate ainda em vida. E ele aceitou e desencarnou ao invés da lepra, mas sim com o câncer de garganta. A voz muito forte que ele tinha, e ele tinha essa voz porque nós tivemos uma vez no leprosário, e uma uma médium que tinha no grupo nosso trouxe o Jesus Gonçalves, falou através dela e contou alguma coisa da história dele, sobre a lepra e tal, e foi muito interessante. Mesmo como espírito, ela tinha aquela voz forte, então a gente imagina que quanto aquela voz dele ressoava mesmo, né? Então, eles falam assim, aquela voz forte tonitroava nos campos de batalha, incitando os soldados a matar, a trucidar, a queimar, né? Aqueles casebres, quando eles iam atacar uma aldeia com aqueles guerreiros. E aí o Gésio Gonçalves aceitou aquele e ele veio, então, a desencarnar. O Chico não o conhecia, nem ele conhecia o Chico, só através de cartas, né, de correspondência. E quando ele desencarna, eu tenho aqui um livro onde fala que quando ele desencarnou, o Chico recebeu dele um poema em que ele dizia que agora ele era um leproso. Viu? Daquela época, aliás, agora é que ele estava curado, porque naquela época que ele era um leproso.
Então, o que a gente pode entender? Que a lepra aí era a lepra do espírito, né? Sim. Todos os seus erros que ele praticava, que ele matava, que ele era um grande guerreiro, ele foi rei 2 vezes, como Alarico I e II, né? Que devassou Roma várias vezes, em 2 ocasiões, né? E aí que ele se considerava leproso naquela ocasião. E agora sim ele estava curado. Um poema assim da gente ficar até comovido que o Chico recebeu dele, quando ele desencarna. Então a gente pode entender o que é o leproso, né? Olha o que é o leproso. São as nossas mazelas ainda, né, de crimes, no caso que ele fazia aquela relação. Então, nós ainda podemos dizer que temos essa lepra ainda no espírito pelos erros que a gente ainda vem resgatando muito devagar, né? Fazendo até uma analogia que ele teve 4 reencarnações como leproso, para poder lavar todas aqueles crimes, aquela vida de morticínio, de guerreiro daquela época. Precisou de 4 reencarnações. Ele estava bem, como dizer, ele estava ele estava bem leproso, né, Dona Isabel? Vamos dizer assim, né? Então, esse limpar os leprosos aí, nós podemos entender que é quando você realmente entende um pouquinho do Evangelho e começa a trabalhar, né, dentro de você. Eu vejo que dentro de uma lei de causa e efeito mais dura, né? E aí, enquanto você começa a despertar e entender a lei de causa e efeito, às vezes você começa a compreender o que seja a doença, né? Como nós estamos com uma amiga que está com câncer, né? E, através de uma série de conversa, de orientação, ela, que estava muito revoltada, muito chateada, entrando já em depressão, ela começou a entender o porquê da doença para ela nesse momento. Então, ela teve uma mudança no seu comportamento, e essa mudança favoreceu até um bem-estar que quando ela tem o procedimento, que ela faz o procedimento no hospital da quimioterapia, ela não passa tão mal, porque ela vai buscar, né, através das plantas, da prece, né, do culto no lar, a ajuda para ela não entrar naquela questão de vítima, como foi falado aí, do vitimismo, né, gente? Porque senão entra mesmo, Deus está me castigando, né? Eu não merecia isso, é dor demais, é sofrimento demais, porque nós estamos, ela é vizinha, é amiga de muitos anos, a gente está acompanhando com ela, passo a passo, quando ela chega do hospital, né, os passes, o Evangelho, ela participa conosco aqui do Evangelho no Lar, sempre tem uma orientação através do próprio, né, obra que a gente parece que vem aquela página direcionada para dar força para ela. Agora ficou bem claro, Isabel. A cura das nossas seria das nossas provas, das nossas expiações.
É a lepra de hoje. Você colocou o livro aí do Jesus? Foi. Esse poema, Flores de Outono? Ou é o livro que chama Flores de Outono? Eu não sei se é acho que é esse mesmo poema. É maravilhoso onde ele traz, através do Chico Xavier, o poema. Falando, inclusive, dele como... Eu não sei se é esse. Deve ser, Pedro. Eu tenho o livro aqui, mas não lembro nem aonde está. Está lá no fundo do baú. Eu pesquisei ele aqui, mas não aparece o poema. Aparece essa capa, né? Que traz poesia e fala, né, dentro de uma série de poesias espírita, trazendo o 4º episódio do soneto, Reencarnação, de Jesus, né? No livro Flores de Outono. Eu vim falando aqui um pouquinho dele, que é dele, vim falando aqui depois vim falando também aqui com a aceitação, né, do espiritismo. O trabalho que ele fazia, né? Isso. Aí, uma foto dele. Vem uma psicografia, né? Aqui do Chico. E aí tem essa passagem aqui. Só que não. Vamos ver se tem alguma coisa a mais aqui. Eu vou procurar Reencarnação. Há séculos, num carro de esplendores, minha vida era angústia de outras vidas. Estraçalhava multidões vencidas por oásis púrpura e de flores. Depois, a morte, os longos amargores. Depois ainda, a volta às novas vidas. O berço pobre, o manto de feridas, a solidão e os prantos redentores. Volve do rei antigo um que espanta, e o Senhor concedeu-me a lepra santa, para cobrir-me em chagas benfazejas. Mas hoje, livre, em fim de toda algema, posso saudar a dor justa e suprema, emissária da luz bendita sejas. Não veio. A poesia que eu lembro. Mas muito bonito esse, gostei. Tem essa aqui. Mas como a senhora disse, e também a questão da Darcy, né, que teve que trouxe para nós essa curiosidade, né, da lepra, a lepra atual, né? A gente quer pensando assim, como a senhora trouxe, que está no nosso perispírito, as nossas próprias chagas, né? A situação toda. E analisando aqui, uma coisa leva a outra. Estou com um amigo meu, que ele foi soldado, e foi acometido agora, já vai fazer 4 semanas, quase um mês, pelo Covid. E não queria tratamento. E ele é tipo da pessoa que não aceita nada, ele é incrédulo, ele não acredita basicamente em nada, é turrão, que esse cara assim que é fechadão mesmo. Mas a filha dele insistiu para que ele fosse fizer o tratamento, e agora ele está recebendo, né? Recebi a notícia agora de tarde que a situação dele está bem melhor, né? Ele está já começando a respirar com menos esforço do aparelho, ele ainda está com o aparelho, está entubado ainda, mas o exercício, a força que está fazendo é dele próprio, né? Não é mais do aparelho, de certa forma. Então, assim, nós estamos emanando energia, positividade para ele, fazendo prece quase todos os dias. A gente vê que automaticamente também, como ele está ali, né, entubado, está sedado, é o momento que ele está ali tentando saber o que está acontecendo.
E automaticamente, pelas energias que nós estamos fazendo, nós colocamos o nome dele num livro de prece, né, uma corrente virtual, e está dando certo, graças a Deus, com certeza, mais um motivo da lepra, né? E não é somente a lepra em si, mas, de um modo geral, uma doença física que a pessoa começa a entender de que ele não está sozinho, que as coisas não acontecem só com ele, acontece com todo mundo. Então, ele tem que ter o quê? Sabedoria. Igual a senhora trouxe da vizinha da senhora, que está com câncer, estava muito preocupada, e ela começou a entender de que as coisas não funcionam assim. Olha como é que está acontecendo com ela, a questão da quimioterapia está sendo mais tranquila, a medicação está sendo mais tranquila. Ela não está sentindo, assim, aquelas dores que ela realmente necessita de estar sentindo. Isso. Tem um caso interessante do ano passado de uma senhora que até mandou uma mensagem nos grupos espíritas, em que ela tinha um problema, ela foi acometida pela Covid. Só que em menos de 60 dias, ela teve o Covid, foi entubada, ficou esse período internada, só que ela não resistiu e veio a óbito, ela desencarnou. Passado um ano do desencarne dela, ela trouxe uma mensagem, trazendo para ela que bendita seja o Covid. Olha. Por que ela trouxe para nós? Que ela não sabia que 6 meses à frente ela seria acometida por um câncer de estômago, que ela passar por horrores e dores. E com a questão do bendito do Covid, ela foi o quê? Ela foi poupada desse sofrimento. Então, houve essa questão desse melhoramento e tal, e então ela trouxe essa manifestação e foi trazida, e não foi só num grupo só, esse que a gente viu, foi alguns grupos que a gente tem conhecimento, que foi trazido assim, que para ela foi assim, a benção do Covid. Porque a gente tem visto algumas lives, alguns estudos, e todos estão na mesma linha de que o Covid não é uma questão que veio para... não é questão ruim, é uma questão que é a questão divina. E era sabido que nós passaríamos por ela. Então, nós aceitamos estar nesse momento, passando por essa situação, e todos aqueles que foram cometidos pelo Covid sabiam que iam passar. Alguns não, outros sim. Então, de certa forma, está sendo uma limpeza, como a próprio o Gerson trouxe aqui, a limpeza do corpo, né? E assim vai trazendo, até mesmo a questão da própria purificação do próprio espírito, né? Isso. O Toninho está caladinho hoje. O microfone está fechado, tá? Tá certo. Eu estou ouvindo. Tá certo, é isso mesmo. Então tá bom. Né? Vamos dar que não falou nada. Pois é, eu vi que tá calado, é minha, né? Nada, estou aqui compreendendo. Vamos dar continuidade. Então, Isabel, a senhora parou aí no de graça recebeste, de graça dai. Dai. Indica que toda doação, não é isso? Sim. Deve ser espontânea e sem exigência, não esperando qualquer tipo de recompensa ou agradecimento. Os condicionamentos aos padrões materiais nos fazem desejar receber algo em troca de benefícios concedidos, expressos sob a forma de valores amoedados ou mesmo de um simples muito obrigado. O mestre desvincula o trabalho espiritual de qualquer recompensa, seja financeira, seja de outra espécie, quando afirma: não possuais
ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos. Os bens materiais são valores necessários ao contexto vivencial da humanidade, no plano físico, por serem imprescindíveis. Deles necessitamos. O que pesa, na verdade, é o apego e a forma de utilização desses bens. O verbo possuir apresenta conotação especial na frase. Ouro, prata, cobre, alpargatas, túnicas, etc., são, em determinados momentos, perfeitamente dispensáveis, quando a necessidade que se revela é de natureza essencialmente espiritual. Olha que interessante. Ficou bem claro, né? Sim, muito claro. Porque você não precisa. Igual aquela parte que eu falei, né? Olhar os lírios do campo, né? Eles não possuem nada e eles sempre têm aquilo. Como é que eles são alimentados? Como é que passam do céu, do gorjeio, como é que eles são alimentados? Porque tem tudo na natureza, tudo tranquilo. Então, nada é feito por acaso, tem tudo para cada um. Aliás, eu acho que os recursos divinos, eles são colocados à nossa disposição todo dia. Nós precisamos daquele dia, não é para acumular para amanhã, para depois, para uma semana, não, para o dia. Todos os recursos. Se a gente for parar e pensar no essencial mesmo, aquilo que realmente necessitamos, isso não nos falta, não. E nem faltaria para a humanidade toda, né? Se não houvesse o egoísmo que existe no nosso mundo. Ainda são, né, degraus evolutivos, porque quem tem muito tem que aprender a doar de si. Por isso que tem pouco, tem que ter a condição de receber, né? Tem que ter a humildade para receber. O Chico falava o quê? Vocês sabem o que ele falava? Não. Que ele só queria o necessário, não queria nada. E nós queremos o supérfluo. Sim. Nós ainda queremos um pouco do supérfluo, né? Mesmo que não seja tanto quanto, né? Agora que a gente tem um pouquinho de compreensão, mas a gente, né, ainda gosta desse supérfluo. E o Chico falava que não me falte o necessário, mas eu não quero o supérfluo. Não preciso do supérfluo. Vamos continuar? Quem quiser ler aí pode, tá? Eu já cansei minha vista. É pouco tempo, não vou forçar, não. Tá certo, eu ainda estou naquela de cuidado. Vai devagar. É isso mesmo. Você vai ver. O Vitor gosta de ler igual eu gosto também. Eu fico chateada quando minha vista não está muito boa. Eu gosto. Mas com o tempo vai dar certo, dona Isabel, e aí você vai poder ler bastante tempo. Mas eu já forcei a vista, até na pintura aqui. Por isso eu já começo a forçar um pouquinho. Vai lá. Então tá bom. Vamos lá? Bom, registra o livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículos de 1 a 12. O episódio no qual Pedro e João são solicitados a auxiliar um coxo, que costumeiramente era colocado na porta do templo para pedir esmola aos transeuntes. Consta que, ao ver Pedro e João entrando no templo, o coxo lhes pediu uma esmola. Os apóstolos, porém, falaram ao necessitado que lhes olhassem nos olhos. Feita esta ligação, Pedro afirmou, abre aspas,
não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. Fecha aspas. Percebe-se na lição que a mais importante necessidade do coxo era de natureza espiritual. Libertando-se daquele estado de limitação física, pôde, a partir daquele momento, cuidar da própria subsistência. Existem muitas vezes preocupações exacerbadas relacionadas ao suprimento de materiais em nossas tarefas. Entretanto, vêm elas sendo atendidas na medida do possível, sob o amparo superior. O suprimento material é necessário, mas o grande desafio é a presença de quem se dedica com amor, sem o que a atividade se enfraquece. Querem comentar um pouco ou podemos prosseguir? Só para frisar, né? Essa questão aí do Pedro, né? Quando entra lá na cidade, e ela é tão forte e que traz para a gente, quer dizer, vem simplesmente arrematar o que faz, né? A questão de você estar fazendo a coisa certa. Na questão aqui do atendimento ao estado da alma e do corpo, né, que é a proposta de Jesus. E curar os enfermos, né, os necessitados. E aí começa, de fato, o aprendizado dos apóstolos, né, de levar a questão da pregação, né, do ensinamento de Jesus. Aí volta aquela curiosidade que foi trazida no estudo passado, se realmente Jesus estava materializado ou não. A gente debateu bastante sobre isso. Agora, outra coisa que citou aqui, né, que a gente havia já comentado sobre isso no início do nosso estudo hoje, né, que aqui está falando que existem muitas vezes preocupações exacerbadas relacionadas ao suprimento de materiais em nossas tarefas. Era aquilo que a Dona Isabel, a Darcy, né, estava até falando, que quando a gente está, né, na tarefa, nada que nós procuramos nos faltará. O que nós precisamos ter é confiança na espiritualidade, porque ela sempre vai prover aquilo que é necessário, né? Que nem o Pedro havia dado o exemplo, né, de um camarada que às vezes fica receoso de ir numa campanha do quilo, porque não sabe se vai dar conta de bater a porta do seu semelhante para poder pedir algo, né? Mas aquele que está disposto, realmente quer fazer parte da tarefa, a espiritualidade vai estar sempre dando a ele condições, né, de executar a tarefa e bem executada, sem ele ter ali na mente dele alguma perturbação de que ele não vá dar conta. Sempre a gente se preocupa, mas será que eu consigo fazer isso? Não é necessário ter essa dúvida, né? Porque uma vez que você está disposto a fazê-lo, certamente você vai encontrar ali recursos para executar bem. E aqui isso aí a gente havia comentado, e agora ele veio aí trazer para nós, como se fosse para poder isso, fosse para reforçar aquilo que nós havíamos comentado. E o item abaixo vai reforçar mais ainda, você vai ver, Vitor. Sim. Podemos continuar então, ou alguém quer comentar mais alguma coisa? Toninho, podemos falar sobre a passagem que ele sempre trouxe para nós?
Essas são as mais importantes que ele já falou, que essa passagem aqui para ele. Porque, na verdade, se a gente começar desde o início, nós vamos ver o seguinte: Jesus ele teve uma vida que foi ceifada por uma proposta incoerente, indecorosa, que foi a traição de um dos seus aprendizes, né? Então, ele, diante desse fato, ele precisava, porque ele preparava um time para que saíssem da condição de alunos para professores, ou seja, de discípulos para apóstolos. E ele, num certo momento, nós vimos aí que ele precisou de retornar no processo da materialização várias vezes para concluir essa proposta, junto àqueles da qual foram pegos assim de surpresa. E nós vemos aí, como vimos aqui no passado, aqui, que ele, na sua última aparição, ele fala, deixa bem claro a todos eles, aos 12, como vimos na semana passada, né, que eles fossem e levassem a boa nova, ou seja, curassem até, conforme está aí. Está lá no livro de Marcos 16, 15, que a gente sempre fala. E nós vimos aí que, dando continuidade a isso aí, foi a proposta. A cada 2 seguiram, foram fazer um bom trabalho. Ainda que árduo, ainda que quase que sem uma finalização, mas que é amparada por Jesus já no plano espiritual, que tudo dava certo. E essa questão aí, eu vejo essa questão do conforme o próprio João, o Pedro mais João fala aí, no companheiro que ia todo dia para a porta da cidade de Formosa, né, sentar lá e aquela coisa toda, nós vimos aí que eles realmente estavam assim, levando a sua mensagem. A gente vê isso claramente, que nós vimos aí esse exemplo aí, que o elemento foi, não é? E se mostrou, e verdadeiramente se provou curar. Agora, uma coisa muito interessante, que se nós pegarmos o livro de Atos dos Apóstolos, conforme essa situação acontece lá no início, nós vamos ver que todo o livro dos Atos dos Apóstolos, todinho, ele fala exatamente sobre essa proposta, ou seja, esse livro é dos seus apóstolos. Porque partindo do meio para frente, Paulo aparece, partindo do meio para frente, onde Paulo aparece, que até então era só os apóstolos, mostrando aí o seu trabalho. Nós vemos aí o trabalho de Filipe. Filipe foi assim, um grande curador. Se a gente for continuando a ler aí o livro dos apóstolos, aí, lá para os capítulo 8, por aí fora, nós vamos ver de várias conversões. Nós vamos ver também que Pedro não só curava, como ressuscita. Ele dá vida após a morte, um tal de acho que é Tabita ou Tabita, alguma coisa assim. Está lá também na oportunidade. Então nós vemos que a coisa foi muito profunda. Agora, eu vejo aí, Darcy, essa questão do que você falou no início aí, sobre essa questão de material versus espiritual. Eu vejo que quando Jesus fala para eles aí que eles fossem, conforme está aí, né? Sobre essa questão de não possuir ouro nem prata e etc e tal, e que limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, eu vejo isso aí de duas formas, que todo aquele que não só por Jesus foi curado, estava obsidiado com um processo no campo espiritual, bem como muitas vezes esse processo espiritual, agrupado à questão material, se fazia nas duas partes, ou seja, quando curava um lado, ele curava o outro também. Aquela mulher que tocou nele lá, aquela mulher ela tinha assim, um processo negativo muito grande, e no entanto ele, dentro da sua afinidade, da sua qualidade, ela cessa ali a questão da questão sanguínea, aquelas coisas todas que nós já sabemos por aí, aqueles cegos, aqueles 2 cegos. Então, aquilo era uma composição que o elemento já vivia uma parte material bem deslocada e o espiritual se fazia junto, ia junto, não adianta. Ele curava tanto o corpo como o espírito. Isso não é dúvida nenhuma. Então, eu vejo aí que quando ele fala essa questão de curar e etc, enfim, como está aí, né? Ressuscitar os mortos, a gente não morre só de morte material, não, de perder a respiração.
A gente convive no meio de um monte de homem que é morto para a vida, pela vida ou para a vida. No meio encontra vários. A gente encontra vários elementos que são leprosos sem ter a própria doença, pelas suas incoerências, pelas suas indisciplinas. Isso tudo é doença. Lá no livro de Reis, no segundo livro de Reis, tem aquela história de Naamã, que ele fala lá que ele estava doentado, se achava lá com lepra, e eles falaram que ele procurar um tal de Eliseu lá no lugar assim, dele, que ele era milionário, era chefe, não sei o quê. Bem, na verdade, ele era como se fosse um mordomo, que era o que nós já sabemos, viu, nessa passada aí. Ele vai eu procurar o seu patrão, não, falou com certo. Porque onde eu estiver, ele pode voltar para a sua cidade e lave durante tantas vezes no Rio de Jordão, 5 ou 7 vezes, não me lembro aqui. E naquelas lavadas ele lá, ele se curou. Aquilo que ele achava que era lepra, aquilo era uma sujeira, um material, mas que a sujeira maior, na minha opinião, diante do que eu entendi, ele era a sujeira espiritual. Porque ele não compactuava uma coisa com a outra, essa é a verdade. Então a gente depara com inúmeras pessoas desse jeito aí, no dia de hoje. Então, nada como a gente estudar assim, e ler, assim, apreciar a leitura do livro dos apóstolos, sabe? O Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que todinho é fundamentado nessa proposta de Jesus. E se você pegar a partir lá do meio para frente, onde Paulo aparece, lá do meio do livro Paulo aparece, nós vamos ver situações iguais de Paulo, iguaizinhas, sabe? Nós vamos ver lá mais ou menos que existe um processo lá que Paulo voltava para Jerusalém, não sei se onde ele estava, não sei se ele Roma, sei lá onde, e que ele passa numa certa cidade, e lá nessa cidade, uma criança, vamos ser um jovem, cai do terceiro andar de um prédio daqueles da época lá, e morre. Paulo vai lá e ressuscita também, galera. Então, possivelmente nós vemos ali que ele não chegou a morrer verdadeiramente, ou seja, ele entrou num processo de desfalecimento, coisa e tal, mas ou que fosse, mas o Paulo consegue reavivar aquele elemento. A cidade, acho que é de Troade, sei lá. Então, então a gente vê que isso era uma máxima que foi legado a eles todos por Jesus. Agora, isso não acontece só nas épocas aqui. Isabel citou aí um companheiro aí, e eu vou citar um outro que também é muito chegado na vida do próprio Chico. Você falou aí do Jesus, né? Jesus. Mas nós temos um outro aí que chama quase igual, não é Jesus, mas é Jorge. Esse Jorge era um mendigo. Leiam a respeito. Lá, ele era um mendigo que a lepra que ele tinha era exatamente toda a podridão material, a sujeira material. E, no entanto, eram os grandes amigos que o Chico tinha. E que ele dava, inclusive, transmitia através de toda essa doença que ele tinha, matéria espiritual, ele transmitia assim, força para o Chico. Não só para poder mostrar para ele quanto ele tinha um caminho maravilhoso pela frente, Jorge, como para o próprio Chico, que ele sentia ser atraído pela luz daquele companheiro. Então, isso nos dias de hoje, nós temos companheiros dessa forma. Esses que Jesus falou no passado, nós temos companheiros. Quantos companheiros aí, passistas, de alta qualidade? Quantos companheiros? Eu trabalhava numa casa, na sala de passes, que eu tinha um amigo que ele era, talvez seja o segundo que eu vi, que ele trabalhava no passe do sul, no Curaço. Enquanto nós estávamos lá trabalhando o passe no processo, né, das investidas, ele trabalhava no processo de sopro. E a pessoa que entrava ali saía completamente modificada. Era isso aí, era um elemento desse ali. Nós temos muito no dia de hoje. Tantas casas sérias que nós temos aí, tem muitos companheiros que estão imbuídos nessa proposta aí. Esse menino falou sobre os livros do campo lá. São esses companheiros, são esses trabalhadores. No meio da sarça ardente é que Jesus mostrou para Moisés, na sua própria pessoa, da importância dele.
de Moisés, na minha opinião, ele era um curativo, ou um curador, digamos assim, no processo da moral. Ou seja, ele pegou ali uma situação bem delicada no meio daqueles que ele vivia, no meio daqueles que ele vivia. E, no entanto, nós vimos aí que, a trancos e barrancos, ele transformou aquela turma toda. Então, isso aí não é difícil de a gente entender, que eu entendo, fechando, que isso é um caso, é um duo, é o material espiritual trabalhando com uma só proposta. Que é exatamente o que Jesus, na minha opinião, propôs a esses aí. Agora, só que você falou, fechando, essa passagem também é uma das coisas mais bonitas dentro do contexto bíblico, é essa aí, essa passagem. Muito bonito isso. E eu lembrei aqui, não sei se você terminou sua fala. Sim, sim. Lembrei aqui do livro Semeador de Estrelas, onde Sueli Caldas traz sobre a vida de Divaldo e fala sobre um trabalho de cura do Divaldo numa região, eu não sei se é da África, eu não me lembro bem, que ele curou uma pessoa que há 20 anos estava paralítico e morava numa aldeia. E naquele dia ele ia chegar na cidade, depois de uma chuva torrencial com uma tempestade. E ele ia fazer palestra nesse lugar, próximo a essa aldeia, e foi falado para a mãe desse rapaz, que estava há 20 anos paralítico, que levasse aquele rapaz até aquele local, né, que chamava-se, sei que lá, de cristal, por causa da construção da estrutura, da cobertura. E depois daquela chuva torrencial, em que foi feita uma lavagem na própria atmosfera para acontecer, né, todo aquele trabalho realizado por Divaldo, né, e a equipe dele, Joana de Ângeles, tudo. E aí foi levado esse rapaz, colocado num determinado lugar, e veio o que eu posso dizer? Não é rei, não, o Deus que representava para aquele povo, representava de uma forma de uma águia. A representação daquele Deus, de forma mística, para aquele povo daquela aldeia, era como se aquele Deus que ajudava, que era o espírito protetor, né? Que veio na representação de uma águia, chegou até aquele local em que o Divaldo estava, e Divaldo viu aquele pássaro enorme chegando e pousando na parte lá daquela estrutura de cristal, que não é cristal, era cobertura, né? Então eles chamavam de Palácio de Cristal, era onde ele ia realizar aquela palestra muito importante para aquele local. E aí, quando ele chega, Joana de Ângeles chega para ele e conta a história daquela representação daquele espírito que vem naquela forma, e para os habitantes daquela aldeia, aquilo representava o seu Deus. Tá? Era o seu Deus. E aí fala para ele que fosse, depois, acho que da palestra, não sei, que fosse até o rapaz e procurasse levantá-lo em nome de Jesus. Aí o Divaldo chega próximo do rapaz, ele está deitado junto com a mãe, junto dele, e aí o Divaldo tem um momento de, mas eu? Como que eu vou falar? Levanta-te, né? E que Jesus está te curando, ou qualquer coisa desse jeito. Aí Joana de Ângeles fala, você pode fazer isso, né? Nós estamos aqui para te dar toda ajuda, todo amparo.
E aí ele vai e fala, e o rapaz começa a movimentar aquelas pernas que estavam, né, paralíticas nesses anos todos, imóvel, né? Começa a movimentar, e começa a levantar e já dá os primeiros passos. Então, está no livro Semeador de Estrelas esse fato. Só para fechar essa questão do prata e etc. e tal, nós temos, como eu te falei, nos dias de hoje, nós temos companheiros dessa forma, companheiros esses não só não diretamente indicados, mas tem uma proposta, como foram os apóstolos. Você quer ver um deles? O Bezerra de Menezes. Ele chega na teoria, se curava com um abraço, com um sorriso, com um aperto de mão. Você tem ideia? Essa é a forma. Mas mais próximo de nós, que eu estou falando, o Divaldo, né? Ok. Tá lá. Mais O alguém? Bezerra, né? A gente sabe. Mas um Divaldo aí, se a gente não lê o livro, a gente não fica sabendo dessa cura que ele realizou. Sim. E o Divaldo não deve ter nem acreditado que ele realizou aquilo ali, né? Ele foi instrumento para realizar aquilo. É muito bonita a história quando ele conta da águia que veio representando, né, o Deus daquela aldeia para aquele povo, né, de forma mais mística, que só acreditavam dessa forma, né? Então a gente vê muita coisa, né, gente, que a doutrina nos traz aí. O Divaldo já veio assim, preparado, né? Já veio. Ele veio nessa vida já ciente, né? O próprio para isso aí, imbuído dessa situação, que aos 4 anos de idade ele já via, já tinha contato com isso. Conversar. Aos 4 anos de idade. A própria avó e por aí afora. Continuamos? Esse livro, Semeador de Estrelas, é muito bonito. Tem muitos fatos interessantes da vida do Divaldo. É como se fosse uma biografia dele, Dona Isabel? Isso. Casos, né, que conta sobre as passagens das viagens dele, né? A Sueli que faz esse apanhado e traz nessa obra. Semeador de Estrelas. Você pode procurar. Tem uma passagem dele também na África também, que vai fazer uma palestra, e tem um dos funcionários desse hotel, ele está muito doente. Eu sei dela também. É dela também, ele está muito adoentado, e a doença não é só dele, a doença é da comunidade no geral, né? E ele conversa, quer dizer, ninguém poderia chegar perto de um visitante, ainda mais um visitante ilustre como o Divaldo, que vindo para o Brasil. Mas ele estava assim, esse funcionário estava tão assim, feliz por estar vendo ali o distante, que o próprio Divaldo vai, parece que o chama, né? E conversa com ele, vai. Dá um abraço, né? Joana de Ângeles fala para ele, dá um abraço nele. Como eu vou dar um abraço né? Ele levanta, né, da mesa que ele está com as pessoas e vai lá dar um abraço naquele funcionário, que ele se sente... quer dizer, ele, naquele momento que foi abraçado, ele teve a sua cura. E chega na sua... Ele basicamente estava predestinado a desencarnar em pouco tempo. E ele volta para a aldeia dele, chega lá, fala que não tinha. Aí vai o médico e fala que não tem mais nada. E esse funcionário começa a divulgar a doutrina espírita na aldeia dele. Bacana. Formou a comunidade. Muito interessante. Vamos terminar, tem 2 parágrafos aí. Vamos prosseguir, então? Isso. Vamos aqui já são 15, nós temos que fazer o nosso passo. Sim. Abre aspas. Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alpacar, nem bordão, fecha aspas.
São ideias que simbolizam os suprimentos dos viajantes em trânsito de um lugar para o outro. Estar vestido, calçado ou ter apoio estratégico, o bordão, é medida de prudência. Sem dúvida, necessitamos desses recursos, até pelo fato de estarmos integrados ao campo reencarnatório. Mas superestimar o ouro, a prata, o cobre, ou investir em valores acima do que é justo e necessário, é colocar em plano secundário o trabalho espiritual a ser desenvolvido. O Cani falou. Isso. Abre aspas. Porque digno é o operário de seu alimento. Fecha aspas. Quer dizer que não se deve subtrair da prática do bem os recursos de subsistência material. O trabalhador, operário, recebe seu pagamento, o alimento, como consequência natural do seu labor. O serviço de caridade ao semelhante, porém, se opera no íntimo do coração e se expressa como um gesto de benevolência ao próximo. Tudo isso revela fundamentação sábia da matemática divina. Vivendo e aprendendo, né? Sim. Sempre. Isso aí mesmo. Muito bom. Bem, pessoal, nós temos agora a questão do passe visual, né? A gente iniciar, a gente retorna no dia 28 de junho, né? Que vai ser o item em qualquer cidade, aldeia que entrardes, procurar saber quem nela seja digno, hospedagem. Não pode pegar depois. Enquanto não tiver sem. Enquanto não tiver sem. Enquanto não tiver completo. Pois é, mas depois não pode pegar enquanto não tiver completo. Até amanhã tá bom. Hein? Então nós vamos para o passe, então, Pedro. Vamos encerrar aquela... Nós vamos agora vir para a nossa... Certo. A prece final, depois a gente vai para o passe. Tá certo. Deixa aqui. Aí quem faz para nós a prece final aí? Mas eu posso fazer, ué? Vamos lá? Vamos serenar o nosso coração, acalmarmos, elevar o nosso Primeira pensamento. coisa para você conseguir Deus, o nosso lastro Pai. financeiro é fechar a torneira. O que é fechar? Desculpa. Não, sem problema. Vamos lá. Então vamos elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus. E agradecer à espiritualidade amiga pela companhia e pelo estudo dessa noite. Estudo esse que é luz no nosso caminho, que nos conduz à nossa evolução moral e espiritual. Que esse estudo possa atribuir a nós aquele conhecimento necessário para que possamos continuar caminhando no sentido de Cristo. Para a realização. Que essa luz esteja sempre nos iluminando e que todos nós possamos atribuir a todo esse estudo o necessário para que possamos também distribuir com os nossos próximos esse conhecimento que nos é dado de graça, pois se recebemos de graça, de graça vós nos damos. E com essa oração, solicitamos a espiritualidade amiga para encerrar o nosso estudo dessa noite. E que o nosso Mestre Jesus possa estar sempre conosco, hoje, agora
e todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, assim seja. De sua limpeza e purificação espiritual, e o recebimento de energias revitalizadoras necessárias ao seu fortalecimento interior e exterior em seu corpo físico, emocional e espiritual. Peça também o concurso de seu anjo da guarda e dos anjos e espíritos superiores que tenha mais afinidade. Para isso, orientamos que se despoje de todas as suas preocupações do dia a dia. Deixe de lado, por alguns instantes, suas tarefas e compromissos corriqueiros. Isole-se em um ambiente tranquilo para não ser interrompido. Deitado ou sentado confortavelmente, inicie uma respiração lenta e profundamente, com o único objetivo neste momento de receber esse passe espiritual revitalizador. Deixe-se relaxar e aproveite toda a beleza, o prazer e os benefícios que advirão desse momento de refazimento físico, emocional e espiritual. E se por acaso, nesse relaxamento, você entrar suavemente em sono profundo, peça que sua mente inconsciente acompanhe a narração do passe espiritual e siga todas as orientações pedidas. Fique seguro que após o passe, despertará sentindo-se feliz, revigorado e fortalecido. Para sintonizar com a espiritualidade superior, busque elevar o seu pensamento no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, com sentimentos de bondade, caridade, perdão e alegria pessoal. Agora iniciemos o passe espiritual com a oração ensinada por Jesus Cristo, enviada ao nosso Pai Celestial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nesse instante, iniciamos o nosso processo de limpeza e purificação espiritual. Assim como as folhas secas e inúteis das plantas caem periodicamente e são levadas pelo vento para sempre, para nunca mais voltarem, permita que todos os vossos pensamentos inúteis e perniciosos sejam desalojados de sua mente. Ideias de vingança, de rancor, de egoísmo em relação ao próximo
e de orgulho e ambição exagerados, vícios e instintos morais deprimentes, tristeza, depressão, ansiedade em relação a si mesmo, se desprendam de sua mente e partam de forma definitiva, levados pela sua vontade de melhoramento espiritual. Também permita que todos os sentimentos negativos e inferiores, como a mágoa, a raiva em relação ao próximo, a falta de paciência, o desânimo e a tristeza, o ódio e a indiferença, se desprendam de seu coração, aliviando o peso destes sentimentos negativos e sejam levados para bem longe de si, de forma inexorável e permanentemente. Ao mesmo tempo, permita que os mentores espirituais, com a permissão de Deus, nosso Pai, retirem todas as enfermidades alojadas em seu corpo físico e limpem todas as larvas e impurezas do seu corpo espiritual. Enterrando-as nas profundezas do universo, para jamais voltarem a lhe adoecer o corpo físico, emocional ou espiritual. E assim, completamente limpo e purificado de todas as doenças, pensamentos e sentimentos inferiores, você estará pronto para receber as energias benfazejas do universo, trazida pelos espíritos superiores enviados pelo Cristo Jesus. Sinta nesse momento o calor e as energias curativas, revitalizadoras e luminosas, trazidas pela espiritualidade superior. Raios que penetram em todo o seu ser, em todos os seus poros e células. Pensamentos e sentimentos que adentram em sua mente e em seu coração, como o amor, a caridade, a generosidade e o perdão, a fé e a esperança, o otimismo e a alegria, a paciência e a persistência, a força de vontade e a coragem para enfrentar os desafios. E dessa forma, fortalecido, rejuvenescido e revitalizado, você se sentirá renascido para continuar sua jornada terrena em busca de cumprir sua missão sagrada com maior confiança e coragem. Com mais certeza de poder alcançar o sucesso e superar todos os desafios e provas, com mais sabedoria e convicção de ter aprendido as lições necessárias da vida, com maior capacidade de suportar dores e sofrimentos necessários à sua evolução espiritual. Agora o passe está em sua fase final e nesse momento lembre-se de agradecer a Deus pelo dom da sua vida, por todos os tesouros recebidos do Pai Celestial.
Agradeça pelo seu corpo e pela sua mente, por todas as experiências vividas, boas e más, sabendo-se que tudo que recebeu de Deus e da forma que recebeu foi visando seu próprio adiantamento espiritual. E agora, volte ao seu estado natural, sentindo sua respiração e seu corpo. E volte a tomar consciência de sua vida presente. Sinta-se feliz e rejuvenescido pela experiência vivida com o passe espiritual. Assim seja. Amém. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, irmão. Assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Helena. Boa Boa noite, Danilo. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos. Boa noite, Vitor. Boa noite, Pedro. Até mais. Deus. Até quinta, se Deus quiser. Ele quer. Vai querer. Tchau, tchau. Falou, Helena. Tchau, pessoal. Tchau, até mais.